compartilhe com seus amigos, dê o like, se inscreva no canal. Salve Maria Imaculada Sempre Virgem. A paz de Jesus a todos, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada Sempre Virgem. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos aqui para mais um vídeo de catequese bíblica pelas Sagradas Escrituras. E hoje nós vamos mostrar dentro da Bíblia Sagrada a sucessão apostólica. Por que que eu não posso colocar uma Bíblia castrada debaixo do meu braço, me denominar pastor, apóstolo, reverendo, seja lá o que for, e fundar minha seita, abrir minha seita, colocar lá uma placa denominacional, né? E agora pronto, sou apóstolo, agora... Não é assim. A Bíblia está forrada, amados, está forrada de versículos, de capítulos, livros e textos, onde mostra a sucessão apostólica, os sucessores dos apóstolos, que são os bispos. Muito bem, nós vamos ver dentro da Sagrada Escritura. Mas por que você está aí, irmão, nessa passagem, se aí não fala na ordenação, no sacramento da ordem apostólica? É porque aqui, até eu já me equivoquei com esse texto. Tem alguns vídeos antigos meus que eu falei que aqui, tanto era a ordenação como era o crisma, a confirmação do batismo de Paulo. Não. Eu me equivoquei. Aqui não é ordenação. Aqui não é a ordenação do apóstolo São Paulo. Nós vamos mostrar aqui que o apóstolo São Paulo, ele recebe a imposição de mãos para confirmar o batismo. Para confirmar aquilo que os apóstolos chamavam na era apostólica, receber o Espírito Santo. Recebeste o Espírito Santo? Hoje a pessoa pergunta, e se recebeu o Espírito Santo, você é crismado ou não? Não é? Apesar que não é crisma o nome desse sacramento, é confirmação, que é a confirmação do batismo. Então São Clemente, o quarto Papa da Igreja, ele mudou o nome de receber o Espírito Santo, porque é doutrina apostólica receber o Espírito Santo no batismo. Então o que acontece? Acontece que o quarto Papa da Igreja, que ficou no governo da Igreja, o quarto bispo de Roma, São Clemente Romano, do ano 88 ao ano 95 a 98, mais ou menos, ele chamou esse imposição de mãos para receber o Espírito Santo de confirmação do batismo. Veja, e ele conheceu São Pedro, conheceu São Paulo muito bem para poder doutrinar a igreja dessa maneira, chamando de confirmação do batismo, essa imposição das mãos pós o batismo, para que eles recebessem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo já era dado no batismo. Entende, amados? Essa correção que fez São Clemente Romano, quarto Papa da Igreja. Muito bem, vamos ao texto. Veja só, Jesus manda Ananias ir lá aonde está Paulo, não é? Na casa de um certo Judas, curtidor. Vamos lá. Ananias foi, entrou na casa, e o que foi que Ananias fez? Impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, meu irmão, o Senhor, esse Jesus que te apareceu no caminho, enviou-me para que recobres a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Aí está. Então a imposição de mãos na era apostólica era a confirmação do batismo. Só que muitas das vezes essa imposição de mãos era dada antes também do batismo. Quando nós vemos Pedro na casa de Cornélio, quando nós vemos em outras passagens. Então, a preocupação era se receberam o Espírito Santo, não é? Na casa de Cornélio não aparece Pedro impondo as mãos. E eles recebem o Espírito Santo ao ouvir a palavra, então não era necessário impor as mãos. Mas no século, no papado do quarto de São Clemente I, ele mudou. Ele doutrinou, ele abrangiu esse sacramento. Então ele ficou apenas válido pós-batismo. Então se não for batizado, não pode ser confirmado, porque isso é a confirmação do batismo. Então só tem que ser pós-batismo. Foi batizado, então vem a confirmação, que hoje nós chamamos de crisma. Crisma é o nome do óleo. Então veja, continua, versículo 18. No mesmo instante, caíram dos olhos de Saulo umas como escamas. Recuperou a vista, levantou-se e foi batizado. Aqui nós vemos que ele recebe o Espírito Santo pela imposição das mãos de Ananias antes do batismo. Veja só. Né? Então, na igreja primitiva, não era
tanto fazia como fosse antes, receber o Espírito Santo, confirmar esse Espírito Santo, como fosse depois do batismo. Mas a maioria dos relatos aparece pós-batismo. Muito bem. Então São Paulo aqui recebe aqui essa imposição de mãos, não é a ordenação do apóstolo. Aqui ele não é ordenado apóstolo. Aqui ele não é ordenado missionário, não é? Da igreja, não. Ele não é o sacramento da ordem. Aqui é a confirmação do Espírito Santo. E aqui logo ele recebe, no verso 18, o segundo sacramento, o batismo. O batismo cristão, Pai, Filho e Espírito Santo. Veja, ele recebe o Espírito Santo para que as escamas caiam dos seus olhos, as escamas da perseguição, as escamas, não é, veterotestamentárias de uma lei morta, para abrir os novos olhos para olhar agora com a luz de Cristo, com a luz do Evangelho, com a luz da igreja, que é nova e eterna aliança. Muito bem. Então, no momento em que ele foi batizado, e foi batizado por aspersão, porque dentro da casa não tinha piscina, nem banheira, nem essas coisas, não é? Então ele foi batizado por aspersão por Ananias. Aqui, no verso 16, aliás, no verso 17, no verso 18, São Paulo recebe dois sacramentos. Quais? Vamos lá? O batismo e o crisma, ou seja, a confirmação. Versículo 19. Depois tomou o alimento. Aqui está o terceiro sacramento. Pois tomou o alimento e sentiu-se fortalecido. Que alimento é esse? A Eucaristia, a fração do pão. Jesus presente, vivo e real. Veja só que só em uma espécie Paulo comungou. Só em uma espécie Paulo comungou. Presta atenção, só em uma espécie. Precisar aí que é contra a comunhão só de uma espécie. Olha aqui. Só em uma espécie. Depois tomou o alimento, que é o alimento de vida eterna. Não é? Eu sou o pão vivo descido do céu, quem come deste pão viverá para a eternidade. Então veja só, João 6,51. Então Ananias distribuiu para quem? Veja, 3 sacramentos importantes Paulo recebe aqui. Batismo, confirmação e Eucaristia. Demorou-se por alguns dias com os discípulos que se achavam em Damasco. Por que Paulo demorou-se alguns dias? Porque eles estavam doutrinando São Paulo. Catequizando São Paulo, não é? Doutrinando São Paulo. Aí, irmãos, se aqui São Paulo não foi ordenado, então ele foi um desordenado. Não, mas aqui nós vemos, quando é explícito, nós vamos mostrar a ordenação de São Paulo. Mas veja a questão da confirmação aqui, ó. Vamos voltar um pouco para Atos 8. Pedro e João foram enviados a Samaria porque eles souberam que a Samaria recebera a palavra de Deus e que lá tinham sido apenas batizados. Então veja o que acontece. Estes, assim que chegaram, fizeram oração pelos novos fiéis, a fim de que, preparando-se para receber o Espírito Santo, oração pelos novos fiéis, recebesse o Espírito Santo. Esse Espírito Santo, para que fossem confirmados, porque era chamado de receber o Espírito Santo. Foi São Clemente que mudou, quarto Papa da Igreja, para a confirmação do batismo. Versículo 16. Visto que não havia descido ainda sobre nenhum deles, mas tinham sido somente batizados em nome de Jesus. Então só tinham recebido o batismo. Então por que ele se preocupava em confirmar os novos fiéis? Porque eles diziam, não receberam o Espírito Santo. Mas aí, o Espírito Santo já é dado no batismo. Jesus dá uma catequese a Nicodemos, no capítulo 10 de João, na questão do batismo. Quem não renascer da água e do Espírito. Então, quando nós renascemos, que somos batizados, já recebemos o Espírito Santo. Também, eu já trouxe mostrando porque no batismo nós recebemos o Espírito Santo. Pode procurar no canal que você encontra. Inclusive, Lucas 3, 21, quando Jesus é batizado, ele recebe o Espírito Santo. É uma das 3 virtudes teológicas do batismo. Virtudes teológicas. Sim, do batismo. Receber o Espírito Santo, se tornar filho de Deus e o céu se abre para o batizado. Muito bem, visto que nenhum ainda tinha visto que ainda não tinha descido sobre nenhum deles, visto que ainda nenhum deles tinha sido crismado, confirmado. Quanto no verso
Então os dois apóstolos lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. São Clemente traduziu isso aqui dizendo, doutrina católica, que a igreja segue piamente, ao pé da risca. Então, impondo então os dois apóstolos lhes impuseram as mãos e eles foram confirmados, e eles foram crismados, e eles receberam o Espírito Santo. Por isso que o bispo põe o óleo do crisma na nossa testa e diz, receba o dom de Deus. Porque Pedro disse em Atos, não é? Capítulo 1, se eu não estou enganado, versículo 39, né? Arrependei-vos cada um de vós e sereis batizados para a remissão dos vossos pecados. E assim receberão o dom do Espírito Santo. Veja que o dom do Espírito Santo vem pós-batismo ali. Então nós vemos, em alguns casos, que nem na casa de Cornélio, receberam antes. Saulo recebe a imposição das mãos, recebe antes a confirmação. Então a igreja foi se ajustando e se ajustou e colocou na linha certa. Aqui o sacramento, São Clemente, repito, ordenado por Pedro, bispo, líder de Roma, quarto papa da igreja, colocou na escadinha, batismo, confirmação, que nós chamamos de crisma. Ficou claro sobre essa questão? Vamos para a ordenação de São Paulo no capítulo 13 de Atos. Veja que a ordenação, até hoje, durante esses 2000 anos, só pode acontecer dentro do santo culto, da celebração do santo culto verdadeiro, a missa, o santo sacrifício. Veja só quando São Paulo é ordenado mais outro apóstolo aqui, mais outro missionário. Preste atenção. Vamos lá. Atos 13, verso 2 a 4. Enquanto celebrava o culto do Senhor, veja, enquanto celebrava-se a missa, depois de terem jejuado, disse-lhes o Espírito Santo. Veja, a ordenação aqui, veja onde aparece, amados, veja onde aparece no sacramento da ordem do Espírito Santo. O Espírito Santo está em todos os 7 sacramentos. Prova bíblica. Veja que é o Espírito Santo que governa a ordenação, o sacramento da ordem, que veio da sucessão apostólica. Olha aqui. Enquanto celebrava o culto do Senhor, a Santa Missa, a fração do pão, como era chamado o nome da missa na época apostólica, depois de terem jejuado, disse-lhe o Espírito Santo, separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho destinado. Veja se não é o Espírito Santo que governa toda a igreja, todos os sacramentos da igreja. Está o Espírito Santo. Por isso quem rejeita um dos sacramentos está blasfemando contra o Espírito Santo. Disse Jesus lá em Mateus. Versículo 4 de azul. Veja, aliás, o rosa, versículo rosa, o 3. Esquecendo o 3, né? Então, jejuando e orando, ponga a lupa, põe na orelha, vem a ordenação de Paulo. Impuseram-lhe as mãos e o despediram. Pácata! Aqui está. A ordenação do apóstolo São Paulo. Não é? E foi São Paulo e Barnabé aqui ordenados pelos apóstolos dentro da Santa Missa. Por isso que a ordenação, seja ela episcopal, seja ela presbiteral, seja ela diaconal, tem que ser dentro da Santa Missa, porque é bíblico. Veja, enquanto celebrava o culto do Senhor, aí está. Dentro da Santa Missa que acontece o sacramento, não é? Tanto para o que vai ser bispo, vai ser padre, ou seja, presbítero, o que vai ser diácono. Não é? Então veja aí que tudo isso é bíblico. Tudo isso é bíblico e também está na tradição, né? Vejam só, agora dentro da missa foram ordenados, não é? E veja o que diz o verso 4. Enviados assim pelo Espírito Santo, enviados assim pelo Espírito Santo foram a Selência e dali navegaram para a ilha de Chipre. Veja só, amados. No versículo 2 é o Espírito Santo
que está, não é, selecionando aos 2 que vão ser ordenados antes e depois continua o Espírito Santo. Veja que o Espírito Santo está antes do sacramento da ordem, preparando os que vão receber, está durante e está depois, pós-sacramento da ordem. Olha aí, enviados assim pelo Espírito Santo. Entende por que eles se preocupavam em confirmar o Espírito Santo dado no batismo? Não é? A unção profética, porque eles estavam aptos agora a anunciar, a testemunhar, e aí saíram a anunciar. E eles foram doutrinados, né, para poder anunciar esse Cristo maravilhoso. Então você está vendo comigo, né? No versículo 14, no capítulo 14, versículo 22, olha só. Olha só o que os apóstolos faziam. Ó. Confirmavam as almas dos discípulos e exortavam-nos a perseverar na fé, dizendo que é necessário entrarmos no reino de Deus por meio de muitas tribulações. Amados, se eu fosse narrar aqui as minhas tribulações, eu ia passar 4, 5 dias, não tem condição de gravar. Não é? Nós convivemos, carregamos, como São Paulo diz, as marcas de Cristo em nosso corpo, não é? Que são o que? As tribulações. É por meio delas que entramos no reino de Deus. Veja só. Olha o versículo 23 aqui. Olha as ordenações acontecendo. Veja, sempre aconteceu, isso nós chamamos de sucessão apostólica, porque os bispos foram e são os sucessores dos apóstolos. Versículo 23. Em cada igreja instituíram anciãos e após orações com jejuns, encomendaram-nos ao Senhor, em quem tinham confiado. Veja, em cada igreja, eles ordenavam bispos. Paulo ordenou São Timóteo e São Tito, dois jovens bispos. Não é? Então nós vemos aqui, amados, nós estamos mostrando aqui, nós não vemos, como os protestantes dizem, já vi pastor dizer, que São Paulo se denominou a si mesmo apóstolo. Mentira. Capítulo 13, você viu comigo, versículo 1 e versículo 2. Que São Paulo foi ordenado apóstolo, ele e Barnabé, pela imposição das mãos dos outros apóstolos. Mentira, ninguém pode se denominar, se preconizar a si mesmo pastor, missionário, apóstolo, não. Isso é conversa da carochinha, conversa para boi dormir, isso é coisa de falso profeta desordenado. Os que se denominam e se preconizam a si mesmo são os desordenados, porque aqui estão os que trazem a ordem. O que é o contrário de ordem? De ordenação, desordenados. Então, os que se preconizam a si mesmo, segundo a Coríntios 11, 13, os falsos apóstolos, esses são falsos. São o que? Lobos travestidos de cordeiro. Não é? Como Jesus alerta em Mateus 7, 15. Então, nós vemos que é o próprio Espírito Santo que traz o sacramento da ordem para esses que foram escolhidos, vocacionados, chamados a serem padres, a serem bispos, diáconos. No capítulo 6 de Atos, nós vemos a ordenação de 7 diáconos. Um deles era Santo Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja. Né? Então, eles ordenam os diáconos, ordenam os presbíteros. Na tradução grega, esse versículo 23, no lugar de ancião está presbíteros. Porque designava ancião, do termo hebraico, designa o bispo, o senhor bispo. Então, no texto grego, está presbítero no lugar de ancião. Porque designa, muitas das vezes, esse termo um pouco confuso, já falei em outros vídeos no grego, que era um termo empregado ao bispo. Então, hoje nós sabemos que apenas, seguindo a risca, o hebraico, presbítero é os padres.
né? Os padres não empregam o termo hoje, né, de presbítero a bispo, mas você que tem alguma tradução bíblica que vem do grego, CNBB, Mensagem de Deus Pastoral, então vai mais ou menos nessas traduções aí vai estar no lugar de ancião o termo presbítero, mas eram os bispos que eram ordenados. Presta atenção quando São Paulo fala que é o Espírito Santo que ordena, e aí vem uma má interpretação dos hereges. No capítulo 20, versículo 28 de Atos dos Apóstolos. Vamos lá. Mais um aqui. Vamos pegar mais um verso aqui, ó. Nas cidades pelas quais passavam, ensinavam que observassem as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e os bispos em Jerusalém. Isso foi no concílio, veja. Veja aí, isso é o quê? Doutrinando os fiéis. Doutrinando os fiéis. Assim as igrejas eram confirmadas na fé. Veja só. Doutrina apostólica. Vamos lá. Capítulo 20 de Atos, versículo 28. Olha aqui. Na ordenação, o sacramento da ordem, que é a instituição apostólica, veja que eles diziam o quê? Ali no 14, 23, que nós lemos agora. Que em cada igreja eles instituíam anciões. Veja só. Olha só. Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho. Isso é Paulo aconselhando aqui 12 bispos ordenados por ele, lá em Éfeso. Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Para quê? Para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Aqui está a constituição, ou melhor, a instituição apostólica. O sacramento da ordem que veio dos apóstolos. Aqui está Paulo dizendo, aqui eles pegam para dizer que foi o Espírito Santo. Não, eu tive uma luz, o Espírito Santo me iluminou e disse, a partir de hoje eu te ordeno, o Espírito Santo em pessoa, eu te ordeno bispo. Heresia. Heresia. Você viu comigo nas ordenações dos apóstolos que era o Espírito Santo. Você viu em Atos 13, na ordenação de São Paulo. Comigo. Que o Espírito Santo estava antes, durante e depois da ordenação do apóstolo São Paulo e do apóstolo Barnabé. Do missionário Barnabé. Você viu? Então, olha só, que no sacramento da ordem, que eles foram ordenando, e você viu no 14:22 que eles foram ordenando os bispos, olha só, esses bispos ordenados, Paulo diz, o qual o Espírito Santo vos constituiu. Veja, o Espírito Santo é dado através do sacramento da ordem, pela imposição das mãos dos apóstolos. Eles são ordenados, os bispos são ordenados pelos apóstolos, seus sucessores. Olha os escritos na patrística aí, para ver se não está realmente confirmando isso. Aí é fácil, né, pegar um texto desse aqui e dizer, eu me denominei pastor, apóstolo e bispo, porque foi o Espírito Santo que disse, a partir de hoje você é apóstolo, a partir de hoje você é bispo. Mentira. Texto fora do contexto, pretexto para adulterar e mentir. Mentira. Aí veja no versículo 29. Sei que depois da minha partida, olha só, por que é que o bispo tem que cuidar bem do seu rebanho? Veja só. Pastorear muito bem, veja, porque o termo pastorear vem de bispo. Não é de pastor não, viu? Pastor só tem um na Bíblia, é Jesus. Veja, pastorear vem de bispo. Quem é que pastoreia? O bispo. Os bispos está, aliás, em maiúsculo aí. Para pastorear a igreja de Deus. Então os pastores são os bispos. Sei que depois da minha partida, Paulo disse, sei que depois que eu morrer, se introduzirão entre vós lobos cruéis que não pouparão rebanho. Então o bispo tem que pastorear muito bem a igreja de Deus.
ter cuidado para que não venha lá os lobos, não venha lá os lobos em pele de cordeiro desviar as ovelhas. Vamos ver, amados, para nós encerrarmos esse vídeo. Tem muitos, mas eu estou pegando só alguns para... tem vários deles. Pegando alguns para nós vermos que a instituição apostólica, né? A ordenação, o sacramento da ordem que veio dos apóstolos. O próprio Cristo é sumo sacerdote, segundo a ordem. Aparece o termo ordem do rei Melquisedeque. E o próprio Cristo sendo sumo sacerdote, ele ordena 12. E esses 12, depois que Jesus sobe, ele sai ordenando os bispos, ordenando presbíteros, diáconos, para que depois que eles morrerem, partirem, esses bispos fiquem no lugar dele, deles, e a igreja não se acaba, a igreja continue. Faz 2000 anos que os bispos estão no lugar deles. Porque eles instituíram, porque eles ordenaram. Eu já usei a patrística, já usei o contexto histórico, a tradição. Veja só. Eu citei nesse vídeo São Clemente. São Clemente foi ordenado bispo por quem? Em Roma, por São Pedro. Por São Pedro. São Pedro, antes de chegar em Roma, ele vai em direção a Roma, quando chega em Antioquia, fica ali durante 3 anos. Ali ele prega a nossa igreja católica em Antioquia, da Persídia, e o que é que acontece ali? Depois que Pedro vai, durante 3 anos, fica no lugar dele São João Evangelista. O que é que São João Evangelista faz? Ordena Inácio de Antioquia bispo. E então Santo Inácio é o 3º bispo da igreja católica que nós conhecemos hoje do rito maronita de Antioquia. Então, Santo Inácio, foi ali em Antioquia que a igreja foi chamada de cristã. Está em Atos dos Apóstolos. Está em Atos dos Apóstolos. Não é? E foi também ali, amados, está aqui, ó, em Atos capítulo 11, versículo 26. Deixa eu pegar aqui. Durante um ano inteiro, eles tomaram parte nas reuniões da comunidade, instituíram grande multidão. Veja, muitos foram ordenados na igreja de Antioquia. Né? De maneira que em Antioquia é que os discípulos pela primeira vez foram chamados pelo nome de cristãos. E foi o 3º bispo, Santo Inácio de Antioquia, que chamou também a igreja de católica para designar a universalidade dela, escrevendo aos cristãos da igreja de Esmirna. Ele disse: aonde está a igreja católica está Jesus Cristo. Aonde está Jesus Cristo está a Eucaristia, sua carne e seu sangue. Veja, ele foi ordenado, Santo Inácio, por São João Evangelista. São João Evangelista também ordenou São Policarpo, bispo da igreja de Esmirna. E assim os apóstolos foram ordenando os bispos. São Paulo ordena São Timóteo, ordena São Tito. Vamos ver agora a ordenação de São Timóteo por São Paulo, lá em 1 Timóteo 4:13. Vamos lá. Olha aqui a ordenação de São Timóteo. Um jovem bispo que tinha entre 20 e 23 anos de idade. Olha, vamos lá. E que nós vemos as cartas de Paulo, as 2 cartas de Paulo a Timóteo, sempre pedindo a ele que ele conhecesse a doutrina, aprendesse a doutrina tal como foi ensinada para ele, não é? E também ao jovem Tito, tanto em Tito 1:9 como em Tito capítulo 2, versículo 1, da tradução da Bíblia Ave Maria. Paulo está dizendo que o teu ensinamento seja conforme a sã doutrina, seja conforme a doutrina. Então que o ensinamento seja doutrinário. Muito bem. Vamos lá, olha só, versículo 14, aí de rosa. Não negligencieis o carisma. Veja, no original está dom. O dom, que dom é esse? O sacramento da ordem.
o dom que está em ti e que te foi dado por profecia. De que maneira foi essa profecia? Quando a Assembleia dos Bispos te impôs as mãos. Pácata! Aqui está. São Paulo pedindo a perseverança de São Timóteo, pedindo a São Timóteo para ele lembrar, para ele sempre estar, não é, em comunhão, lembrando de sua ordenação sacerdotal. Aliás, episcopal. A sua ordenação episcopal, quando a Assembleia dos Bispos, porque ancião do hebraico, quando nós vamos estudar isso, vai ser bispos, te impôs, olha só, quando a Assembleia dos Bispos te impôs as mãos, aí está a ordenação, inclusive São Paulo também estava, porque é isso que reza a tradição, e é verdade, ele foi ordenado por São Paulo, né? Ordenado por São Paulo e outros bispos. O jovem bispo Timóteo. Então você está vendo aí. Então eu trouxe aqui, amados, nesse pequeno vídeo, mostrando para você que a pessoa não pode se denominar a si mesmo, não. Aqueles que se denominaram a si mesmo, vamos pegar um único verso, não é? Para nós encerrarmos, aqueles que se denominaram a si mesmo, olha. Os que se denominam a si mesmo. Porque você vai ver aqui no texto que São Paulo está falando todo ele no falso profeta. 1 e 2 fala na igreja, que é virgem pura, celibatária, consagrada e casada com o único esposo, Jesus Cristo. E depois ele vai alertar já nos capítulos, versículo 3 em diante, a questão de que os falsos profetas enganariam assim como a serpente enganou Eva facilmente. Chega vocês pregando um evangelho diferente, vocês aceitam. Um espírito diferente daquele que nós pregamos, doutrinamos, você aceita. Um Cristo diferente você aceita de boa mente, como Eva aceitou de boa mente a proposta mentirosa do encardido, da serpente. Olha aí, ó, versículo 13. O que são esses que vêm pregando um evangelho diferente? Se dizendo apóstolos. Veja os apóstolos de hoje, né? Aqui estão os apóstolos de hoje. Esses tais são falsos apóstolos, operários desonestos, que se disfarçam em apóstolos de Cristo. Pácata! E Jesus já tinha alertado, amados, em Mateus 7,15. Cuidado com os falsos profetas que vêm a vós, vestidos de ovelha, mas por dentro são lobos. São lobos travestidos de cordeiro. Veja, disfarçados em apóstolos de Cristo. Não são falsos. Estão a serviço da trindade diabólica, Apocalipse 16, 12 em diante. Né? Estão a serviço da trindade diabólica. Preste atenção. Outra vez. Esses tais são falsos apóstolos. Como eu fui um dia. Né? Eu fui um falso apóstolo um dia, porque eu me preconizei. Eu era apóstolo da sucessão apostólica? Não, porque não tem mais apóstolos, são os bispos sucessores. Né? Então os bispos ordenaram os presbíteros, os padres. Presta atenção. Então eu era o quê? Eu era isso aqui, ó, versículo 13. Eu era o quê? Um falso apóstolo. Aliás, nem pode ser chamado de apóstolo, amado, esse nome. É apostolo. Né? Tem outros que chamam de apistola. Não pode ser chamado de apóstolo. Não existe apóstolo mais. Existem os bispos, sucessores dos apóstolos. Mas veja, por que eles são falsos apóstolos? Né? Que vestem a carapaça dos verdadeiros apóstolos. Disfarçado em ser de Jesus, e não são. Porque gritam Jesus à torta e à direita. Verso 14. O que não é de espantar, pois se o próprio Satanás se transfigura, se transforma em anjo de luz. Então, se o próprio diabo, o senhor dos falsos apóstolos, se disfarça em anjo de luz, o que é pior, se passa por Jesus, que também não é de espantar, de estranhar, que os seus ministros se disfarçam em ministros de Cristo. Entende, amados? Esses são os que não têm sucessão apostólica.
que se preconizaram a si mesmos apóstolos, pastores, bispos, reverendos, sei lá o que mais, missionários da vida. Ficou claro? Então, se ficou claro, dando pé, dando preço, muito bem. Quero pedir para você, meu querido irmão, se inscreva nesse canal. Sempre lembrando para você, primeiro comentário fixado aqui embaixo, há algum problema com os comentários. Eu quero dizer aqui para os irmãos que nós vamos pegar leve nos comentários, porque as novas regras do YouTube é que quando você já vai colocar lá um comentário, já aparece quando você vai escrever o comentário, amado, já aparece logo, respeita as diretrizes do YouTube. Então vamos pegar leve, não é? Porque senão, aqui tem uns irmãos que pegavam um pouco pesado nos comentários, eles não estão mais conseguindo comentar, eles postam lá, só aparece na minha notificação. Quando eu entro na notificação para dar uma resposta, colocar um coraçãozinho, um joinha, cadê? Não tem mensagem. O nosso irmão Lucas também reclamando, não é? Sobre isso. Então, meus irmãos, vamos pegar leve com os comentários, porque você que pega um pouco pesado os comentários. Agora, senhores, dessa grande mídia YouTube, vejam que os protestantes pegam pesado conosco também, e eles são bloqueados, não. Tem 10, 15 mensagens deles lá nos canais do pessoal católico, dos irmãos católicos, falando as piores baixarias que existem, mandando todo mundo ir para o inferno. Vocês têm que olhar isso também, que os protestantes pegam pesado, e por que só os comentários dos católicos é restrito? Vamos ver isso aí também, igualdade para todos. Nós vivemos no Estado laico, não é? O Brasil não é um Estado laico, então é igualdade para todos, né? Nos comentários, pelo menos. Vamos ver aí, pessoal do YouTube. Vamos dar uma ajudinha aí para nós, em nome de Jesus da Imaculada Conceição. Então, muito bem. Como eu ia dizendo, fixado aqui embaixo está o link do nosso segundo canal, Tradição Católica e Debate, sempre trazendo uma boa apologética em português, traduzido em português do nosso padre, do meu professor, o padre Luiz Toro, sempre mostrando a verdade pelas sagradas Escrituras. Por isso que, por causa dessas injustiças, o padre Luiz Toro está ausente das mídias, das redes sociais. Né? Por causa dessas injustiças, dos outros professores meu de Bíblia, o ex-pastor de Natal, Paulo Leitão, por ser perseguido, está fora das redes sociais. Né? Vamos ver isso, por caridade. Que perseguição, não. Peraí, vamos. Olha, o Estado é laico. O Estado é laico, igualdade para todos. Não é em questão de. Você pede igualdade para todos e você tira o corpo do sovaco dos protestantes. Não. Eu estou mostrando a verdade aqui, para que os nossos irmãos separados percebam, e são muitos deles que estão me agradecendo, que estão voltando para a Igreja de Cristo. Irmão, esse teu vídeo me alertou. Quem nem vai nos comentários e vê dos meus vídeos, irmão, esse teu vídeo me alertou. Agora eu voltei para a verdadeira Igreja de Cristo. Não é isso, amado. Nós não estamos aqui se tratando de brigar, de criar ódio, rixas, não. De travar uma guerra com protestante, não. Nós estamos aqui alertando para que, como eu e minha esposa e tantos outros, saia do erro e venha para a verdade. Quando eu digo o Estado é laico, é que também nessa rede social, nessa mídia do YouTube, também os protestantes pregam. Também os espíritas pregam. Os judeus, os islâmicos. Então, e direito de igualdade para todos, nos comentários, em pregações, entendeu? Então, muito bem. Deus abençoe a todos. Sempre estamos orando por todos os inscritos nesse canal, né? Aliás, nos 2 canais. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser, certo? Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre vire.